uma mulher de Deus, uma mulher que amou o Senhor acima de todas as coisas, uma mulher que procurou servir ao Mestre. É um exemplo que inspira-nos, é um exemplo que chama a nossa atenção, que coloca em nosso coração. Queridos, vamos meditar na santa e bendita palavra de Cristo. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa noite. Eu quero convidá-los a abrir a Bíblia em Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, a partir do versículo 13 até o 15. Vamos ouvir a palavra do Eterno para os nossos corações. O zelo do Senhor, o cuidado do Todo-Poderoso para com a nossa vida. Nos fala a palavra do Eterno. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Amém, queridos? Pai de amor, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, Senhor. Porque sabemos que séculos após séculos tens levantado pessoas para te adorar, para te glorificar. E nós estamos desta vez, Pai. Tu levantou esta igreja, levantou este povo para te louvar, para te glorificar. E eu quero clamar que tu venhas mover de forma grandiosa na vida de cada um, Senhor. Que esta palavra, Pai, que ela seja, Senhor, uma marca, Pai. Que seja uma marca em nossos corações, que fique gravada na nossa vida, para que nós possamos ter o ânimo de seguir em frente para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amados, Lídia, uma mulher de Deus. É interessante, queridos, mas quando nós lemos a palavra, nós vamos deparar com personagens bíblicos que não há muitas coisas a respeito deles, porém o suficiente para que nós possamos aprender como viver o Senhor, como sermos úteis ao Todo-Poderoso. Lídia, por exemplo, apenas 3, 4, 5 versículos, não mais do que isto, faz referência a esta mulher. Apenas isso. Não sabemos grandes coisas a respeito dela. A Bíblia não afirma se era casada, solteira, viúva, se tinha ou não filhos. Dá-nos a entender que era uma pessoa bem situada financeiramente. Isto o texto deixa-nos compreender, porém não passa muito disso. No entanto, há uma parte que fica totalmente em evidência. Uma mulher que andou com Deus. Uma mulher que conheceu o Senhor a ponto de entregar-se, a ponto de viver, a ponto de ser usada grandemente pelo Mestre. Amados, nós precisamos entender, não é necessário sermos conhecidos pelo Brasil, mas é preciso sermos conhecidos pelo nosso Deus. Nós precisamos ser conhecidos por Deus. O Senhor precisa nos encontrar, o Senhor precisa tomar o nosso coração, o Senhor precisa dominar a nossa vida, Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa existência. Talvez a partirmos desta para a vida eterna, não ficará sobre nós marcas nessa cidade, mas isso não é importante. O importante é que haja marcas no coração do Senhor, que Deus nos conheça, que Deus nos ame, que Deus zele por nós. E é isso que nós precisamos buscar, irmãos, sermos conhecidos do Senhor, sermos conhecidos do Senhor. E vemos que esse texto chama-nos a atenção para uma mulher que tornou-se referencial de pessoas séculos após séculos. Pessoas que hoje leem esse texto, que espelham na vida dessa mulher, pessoas que entendem que ela foi usada grandemente pelo Todo-Poderoso, que procura colocar em prática aqueles princípios que eram comuns a ela. E nós hoje precisamos colocar em prática esses princípios para que também sejamos referenciais no meio dessa sociedade, no meio da nossa família, onde quer que nós estejamos. E muitas vezes, amados,
nós perguntamos até que ponto olham para nós e conseguem ver algo de bom na nossa vida. Até que ponto olham para nós e conseguem ver Cristo Jesus? Até que ponto olham para nós e diz: esta pessoa anda com o Senhor, este é de Deus, este é cheio do Espírito Santo, este tem o mover da graça do Senhor na sua existência. Até que ponto consegue reconhecer essa evidência na nossa vida? Nós precisamos, além de possuí-la, também deixá-la em evidência. As pessoas precisam ver Jesus em nós. As pessoas precisam enxergar Cristo Jesus em nós, não apenas o nosso exterior, mas Cristo Jesus. Cristo Jesus precisa transcender a nossa vida, Ele precisa sair de nós, Ele precisa jorrar de nós, Ele precisa ser uma luz, amados, que ilumina o nosso ser a ponto de as pessoas olharem e afirmarem: este anda com Cristo Jesus, este é de Cristo, este é um homem, uma mulher, um jovem cheio do Espírito Santo do Senhor. O interessante é que nós muitas vezes não buscamos esse reconhecimento. O ser humano é uma coisa muito louca. O ser humano é só a misericórdia de Deus. Ele foi certo antes do pecado. Quando Deus criou Adão e Eva, era tudo perfeito. Mas a partir do momento que eles ouviram o capeta, tornaram-se doidos de pedra. Mas o ser humano é desse jeito. O ser humano, ele precisa de algo na sua vida, mas eles não querem Cristo Jesus. Eles precisam de Cristo, mas não reconhecem Cristo. Eles precisam da salvação, mas não querem seguir o caminho da salvação, porque criaram para si caminhos alternativos, caminhos genéricos. E eis o grande problema: nós temos que espelhar nossa vida exclusivamente no Senhor, igreja. Somente em Cristo, somente Cristo, somente Cristo, somente Cristo. E quando nós olhamos para Lídia, uma mulher temente ao Senhor, uma mulher de Deus, quando nós olhamos para esta mulher, nós vemos a seguinte afirmação, ouça: quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres. O apóstolo Paulo havia chegado em Filipos, e ali naquela cidade havia um local reservado pelos romanos para adoração do Deus, o Todo-Poderoso. E ao chegar naquele lugar, ali estava Lídia. Ela não havia perdido a oportunidade. Era uma mulher de trabalho, era uma mulher ocupada, sim, a Bíblia diz que ela era uma mulher ocupada, mas ela tinha lugar para Deus na sua vida, ela tinha lugar para Deus na sua existência. Ela estava cansada, não tinha carro, não tinha avião, não tinha as facilidades que nós temos hoje. Era uma mulher que trabalhava com tintas, vendia ali a púrpura, certamente não era fácil carregar tudo aquilo, era uma correria complicada, as coisas não eram fáceis. Mas ao chegar o dia de sábado, ali estava Lídia no local de oração. Ali estava Lídia buscando a presença do Todo-Poderoso. Ali estava Lídia correndo para os pés do Senhor, correndo para a presença do Todo-Poderoso, correndo, jogando-se aos braços do Senhor. Amados, precisamos dessa forma, correr, nos jogarmos aos braços do Senhor, para que Deus possa trabalhar a nossa vida, para que o Senhor possa agir na nossa existência, porque o homem de Deus passa. E nós precisamos estar no lugar certo para vermos e tocarmos nas vestes dele, claro, a Cristo Jesus. Mas, se nós ficamos com as nossas desculpas, nossas mazelas, nossos problemas, nossas dificuldades, sempre reclusos em nossos lares, presos nos nossos lugares, como vamos encontrar com Cristo Jesus? Nesse caso, Lídia encontrou-se com o apóstolo Paulo. Nós não temos mais o apóstolo Paulo, mas temos Cristo Jesus, que está no local de oração, aguardando que os seus servos se apresentem ali, que os seus servos estejam naquele lugar. E eu quero afirmar para vocês, amados,
que uma das características das mulheres que são de Deus, mulheres tementes a Deus, é a oração. É mulheres que pagam preço de joelho, é mulheres que correm para os braços do Senhor, é mulheres que não se cansam de clamar, que não se cansam de pedir, não se cansam de interceder. São mulheres que cuidam da obra, são mulheres que cuidam da presença do Senhor no meio da obra, são mulheres que cuidam do Mestre, são mulheres que zelam pela presença de Cristo. É interessante, irmãos, mas quando nós olhamos os evangelhos, quem aparece em evidência são as mulheres. As mulheres aparecem em evidência no ministério de Cristo Jesus. Posteriormente vêm os apóstolos, mas antes, ali estavam as mulheres. Os apóstolos passaram-se, as mulheres estavam lá no túmulo. Quem chegou primeiro ao túmulo? As mulheres. Quem foi que encontrou o anjo? As mulheres. Onde estavam os homens? Não sei. Mas as mulheres estavam correndo para a presença de nosso Senhor. Assim precisa ser, igreja. Mulheres, vocês precisam ser tal qual Lídias. Mulheres que amem, mulheres que querem, mulheres que sirvam, mulheres que estejam dispostas a pagarem o preço para cada dia mais uma comunhão profunda com o Criador. E estas que são de orações, com certeza, além de abençoar a igreja, certamente abençoam porque estão clamando pela obra, também abençoa a casa, abençoa o cônjuge. São mulheres que abençoam os filhos, são mulheres que abençoam as famílias, são mulheres que abençoam os amigos, são mulheres que estão clamando, e o Senhor com certeza há de ouvir a oração. Mulheres, pague o preço da comunhão com o Todo-Poderoso. Eu acho muito interessante quando o Senhor diz: a mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia edifica o lar. O interessante é que o Senhor não falou o homem sábio edifica o lar, mas a mulher sábia edifica o lar. Tens edificado o teu lar? Se colocares Cristo Jesus no centro da tua vida, o Espírito Santo de Deus há de trabalhar pela tua vida, através da tua vida, e certamente serás útil na mão do Mestre. Olhe para o Senhor. E ainda, irmãos, no versículo 14, a primeira parte diz: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura. As mulheres tementes ao Senhor, uma mulher de Deus, ela é trabalhadora. Ela é trabalhadora. Ela não é aquela que engancha-se na fé e fica: vai acontecer, vai acontecer. A mulher de Deus corre atrás, a mulher de Deus paga o preço, a mulher de Deus vive Cristo Jesus a cada instante da sua vida. A mulher de Deus, ela é trabalhadora. A mulher do Senhor tem tempo para a sua casa, tem tempo para a sua família, tem tempo para tudo, mas acima de tudo, ama o Senhor, coloca Deus em primeiro lugar na sua vida. Olhando para Lídia, irmãos, a Bíblia diz que ela era uma vendedora de púrpura. Certamente naqueles dias não eram tão fáceis. As coisas eram difíceis, tão complicadas, tal qual hoje, talvez até mais. Mas a Lídia teria 1000 desculpas para não estar no local de oração. Ela teria 1000 desculpas. Ela já não tinha mais outra oportunidade, já não tinha mais o que fazer da sua vida, mas ela deixou tudo em segundo plano. Ela entendeu que era preciso estar na presença de Deus. Você quer ser uma mulher de Deus? Tem que colocar o Senhor em primeiro lugar. O trabalho é importante? São trabalhadoras? Sim. Mas Deus acima de todas as coisas. O interessante, queridos, quando nós olhamos a palavra e passamos a meditar um pouco a respeito da palavra, nós vemos que algumas teses que nós temos, a tese do cansaço, a tese da indisposição, a tese disso e daquilo, elas caem por terra. Naqueles dias as coisas eram difíceis, muito complicadas. Os apóstolos andavam quilômetros e quilômetros, muitas vezes a pé. Estavam cansados, sobrecarregados, perseguidos. Mesmo assim,
nunca apontaram para a sua condição física e falaram: Deus, hoje não dá. O apóstolo Paulo nunca olhou para essa situação e disse: Deus, hoje não dá, eu não me aguento, eu já estou esgotado, eu estou isso, estou aquilo. Na verdade, na sequência desse texto, ainda em Atos capítulo 16, vocês vão ver que Paulo e Silas estavam na prisão. Paulo e Silas estavam na prisão. Haviam apanhado, estavam sofrendo, mas assim que o milagre aconteceu, a primeira coisa que eles vieram a fazer foi louvar e adorar e bendizer o mestre novamente. Na verdade, enquanto preso, já estavam ali naquele culto dentro da cadeia, mas ao sair dali, não perderam o Senhor de vista. Inclusive foram para a casa de Lídia. Foram lá para a casa de Lídia. Lídia os acolheu. Queridos, assim precisa ser a nossa vida. Não nos cansemos do Senhor, não te canses de Deus, não coloque desculpas diante do Todo-Poderoso, dizendo: mas hoje eu passei o dia todo trabalhando, hoje eu estou cansado, hoje eu não tenho forças. Não permita que o teu corpo, a tua carne, a tua velha natureza, aquela que milita contra o Espírito, uma guerra que só há de acabar lá na glória, ela seja vencida pela carne. Não permita que a carne vença esta guerra, mas seja uma pessoa ocupada, porém que tenhas lugar para o Senhor, porque Deus te fará vencedora em todas as situações. Deus nos fará vencedores em todas as situações. Ainda no versículo 14, na parte B, diz: temente a Deus. Lídia era uma mulher temente a Deus. Irmãos, o que é que entendemos como temer a Deus? Muitas vezes nós olhamos para essa palavra e achamos que temer a Deus é ter medo de Deus. Olhamos para o lado do medo. Mas aqui, irmãos, quando a Bíblia diz que é preciso temermos ao Senhor, que Lídia era temente ao Todo-Poderoso, isso significa que ela tinha um respeito profundo. Ela respeitava Deus acima de todas as coisas. Ela tinha um zelo para com o Senhor. Ela tinha um zelo para com o Senhor. A sua vida primeiro era Deus. Era o Senhor acima de todas as coisas. A mulher de Deus, aquele que ama o Senhor, este tem um respeito profundo pelo mestre. Um respeito profundo pelo mestre. Às vezes, amados, eu não entendo o porquê que nós somos tão relaxados com relação a Deus. Nós somos relaxados. Misericórdia. Nós fazemos o básico do básico do básico para o Senhor e achamos que está muito bom. Como se Deus aceitasse o básico. Deus quer é tudo. O Senhor não trabalha com básicos, com médias. Na verdade, o básico, o médio, é vomitado, é lançado fora. Tem que ser quente ou frio. Quente ou frio. Dia desses eu conversava com alguém a respeito desse texto bíblico e o cara falou o seguinte: você sabe por que quente ou frio, Elias? Claro, dei a minha resposta. Mas ele explicou um pouco mais e disse: é porque morno é horrível. Café morno é horrível. Chá morno é horrível. Tudo que é morno é horrível. Ou você toma quente ou você toma frio. É quente ou frio, o morno é vomitado. Esta é a verdade do Senhor, amados. Ou você é um extremo ou é outro extremo. A linha do meio não serve para aqueles que seguem a Cristo Jesus. Não serve, irmãos. E nós, amados, muitas vezes nos tornamos apenas simpatizantes de Deus. Simpatizantes de Deus. O que é ser simpatizante de Deus? Eu sei que Deus existe, eu sei que inferno existe, que céu existe, eu sei que os anjos existem, eu sei que Jesus Cristo morreu numa cruz, eu amo Jesus, eu amo o Todo-Poderoso, eu sou simpatizante, porém não sou praticante. Temos que ter cuidado, igreja, porque em muitos casos, a igreja tornou-se simpatizante de Deus. Simpatizante. E essa história de simpatizante é o morno, e o morno não agrada o Senhor. O morno
não agrada o Todo-Poderoso. E o texto leva-nos a entender que Lídia era uma mulher cheia do Espírito, uma mulher que tinha pacto com Deus, que tinha compromisso com o Todo-Poderoso, uma mulher que amava o Criador acima de todas as coisas. Haja vista que o texto diz que ela era temente ao Senhor, e o texto é completo. O texto é completo. E se ela era temente é porque ela era completa na sua comunhão com o Senhor. Quero falar para vocês, amados, que nós precisamos ser completos diante do Todo-Poderoso. Completos. Nós temos que amar o Senhor com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com todo o nosso ser. Nós temos que amar a Cristo Jesus a ponto de colocar-nos em segundo plano, a ponto de colocarmos tudo quanto temos em segundo plano, a ponto de aposentarmos aquilo que afasta-nos da presença do Mestre. Nós queremos seguir a Cristo Jesus, mas não queremos deixar as velhas práticas. Irmãos, aqueles que temem ao Todo-Poderoso, anseia em servi-lo, anseia em estar na presença do Mestre. E como disse o salmista, o meu prazer está na casa do Senhor. O meu prazer está na casa do Senhor. Será que nós temos de fato prazer em estar na casa do Senhor? Talvez o texto não se aplique à igreja como nós conhecemos hoje, no entanto, com certeza aplica-se à presença de Cristo Jesus, à presença do Senhor, e aqueles que amam a presença do Todo-Poderoso, amam o Senhor, esses querem fazer a obra, esses se envolvem com a obra, esses pagam preço para estarem na presença do Mestre Jesus. E essa é a verdade que nós precisamos, amados, trazer para dentro do nosso coração. E ainda, em Atos capítulo 16, versículo 15, nos fala o texto, depois de ser batizada, amém? E depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Veja como Deus trabalha o coração das pessoas. Depois que ela recebeu o batismo, e o batismo nesse aspecto significa o compromisso com Deus. O batismo, irmãos, é quando nós externamos o nosso compromisso com o Todo-Poderoso. Quando você passa pelas águas, você está falando para aqueles que te conhecem, você está falando para a sociedade que tu és uma nova criatura, que agora tu tens um compromisso verdadeiro, real com o Criador, que agora tu és um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, que quer e deseja viver a verdade de Cristo Jesus. E quando você passa pelas águas, assume este posicionamento publicamente. Será que nós temos, diante da nossa sociedade, demonstrado esse compromisso verdadeiro com Deus? Será que nós somos de fato participantes do povo do Senhor? Será que Deus te vê como ovelha? Te vê como cidadãos dos céus? Como será que Deus enxerga a tua vida? Lídia, ela entendeu que precisava assumir publicamente a sua fé. Era certamente uma mulher de fé, já vista que o texto diz que ela vivia os preceitos de Deus, mas faltava-lhe algo, faltava-lhe passar pelas águas, faltava-lhe assumir diante da sociedade, faltava-lhe assumir diante dos seus familiares, diante da sua casa, e ela o fez. Ela desceu as águas. Ela desceu as águas, e depois de ser batizada, ela e toda a sua casa, e depois de ser batizada, ela e toda a sua casa. Irmãos, é a entrega total, é a entrega total. Uma das coisas que eu acho muito louca, uma das coisas que eu acho muito louca na vida de muitos crentes, é o postergar o batismo, deixando para amanhã. Hoje não, me batizo depois. Ah, vamos batizar? Não estou preparado ainda, aquela coisa toda. Queridos, está esperando o quê? Um anjo descer do céu e falar, hoje você está preparado, hoje você está preparado. Aí você ouve a musiquinha de fundo, você ouve um piano, você ouve não sei o quê, a orquestra celeste, aquela coisa toda. Deus não fará isto com você. Não fará isto com você.
Não se engane. Tem muito falso profeta por aí, romantizando essas questões. São mentirosos. Deus não fará isso. Esta parte é tua. É o teu passo. É uma decisão tua. E nós precisamos entender que sem Cristo Jesus, nós não somos nada. Lídia entendia que ela precisava passar pelas águas. Ela precisava demonstrar para a sociedade que era uma nova mulher, que era uma mulher fiel ao Todo-Poderoso, e ela afirma isto na segunda parte desse texto: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai, e nos constrangeu a isso. Se julgais que sou fiel ao Senhor, e o apóstolo Paulo diz, e nos constrangeu a isso. Ou seja, ela falou, olha Paulo, julgue, se sou fiel. E o apóstolo Paulo diz, e nos constrangeu a isso. Ou seja, ele entendeu que ela era fiel. Ele viu fidelidade naquela mulher. E ali ele adentrou aquela casa e ali ele hospedou-se. Irmãos, nós temos que buscar Deus para que haja fidelidade em nosso coração, para que haja fidelidade. Nós não podemos apenas ficar sentados nos bancos das igrejas. Mulheres dessa igreja, vocês não podem apenas ficarem sentadas esperando alguma coisa acontecer, ouvindo o pastor falar, ouvindo não sei quem falar. Vocês precisam fazer a obra, precisam tomar atitude, vocês precisam levantar-se, sair do lugar, porque Deus não quer ninguém sentado em cadeiras. Deus quer pessoas de pé, marchando. E eu quero afirmar para as amadas, e para vocês também, homens de plantão, que não se marcha sentado. Impossível marchar sentado. Marcha-se de pé. Marcha-se de pé. 7 de setembro, Brasília, sol quente, filas e filas de soldados marchando. Ninguém está sentado. Ah, cansei, vou sentar no meio do asfalto. De pé, marchando. De pé, marchando. O Senhor quer as mulheres de pé e marchando. O Senhor quer que vocês estejam de pé e marchando. Essa igreja precisa de mulheres que sejam dignas de servir ao Todo-Poderoso. Mulheres de Deus, mulheres fiéis, para que essa igreja possa seguir, para que essa igreja possa andar, para que Deus manifeste aqui a sua graça. Nós precisamos tomar atitudes com o Senhor, irmãos. E nós precisamos, com urgência, mudar o nosso proceder. Com urgência mudar o nosso proceder. Lídia, uma mulher desconhecida. Não sabemos qual a assinatura dela. Às vezes, alguns historiadores dizem que talvez o nome nem mesmo era Lídia, porque refere-se à cidade natal. O seu nome referia-se à cidade natal. Talvez o nome próprio dela nem seria Lídia. Talvez nem seria. Ou seja, uma mulher praticamente anônima, desconhecida, mas que Deus reservou um lugar no seu reino para ela. E certamente, irmãos, o seu exemplo de vida é útil para essa igreja. E no decorrer dos séculos, foi útil para milhares e milhares de pessoas. E enquanto houver terra, será útil para milhares e milhares de pessoas. Deus quer que seja dessa forma. Deus quer que seja assim. Amados, chama a minha atenção um detalhe. Quantas pessoas já foram alcançadas pela tua voz? Quantas pessoas você parou e falou, tu precisas de Cristo, tu necessitas de salvação, tu precisas de uma vida restaurada? Quantas vezes falamos do amor do Senhor para alguém? Mas o interessante, amados, é que quando você fala do amor de Deus para alguém e essa pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador e vive os preceitos dele, continua gerando. E você certamente será mãe de multidões. Mãe de multidões. Queira ser
mãe de multidões. A história de Lídia certamente gera e gerou no decorrer dos séculos milhares de filhos. Que você seja uma Lídia que possa gerar filhos, muitos filhos. Amados, muitas são as qualidades desta mulher, mas com certeza a fidelidade é uma das marcas. Uma mulher fiel ao Todo-Poderoso, uma mulher de Deus, uma mulher que amou o Senhor acima de todas as coisas, uma mulher que procurou servir ao Mestre. É um exemplo que inspira-nos, é um exemplo que chama a nossa atenção, que coloca em nosso coração o desejo de querermos fazer alguma coisa pelo Mestre. Amados, permita que o Espírito Santo de Deus te desperte, te acorde, que o Espírito Santo de Deus aqueça o teu coração. Eu sei que muitas vezes nós não entendemos isso, mas fale para o Todo-Poderoso: Deus, eu quero ser desperta, eu quero ser desperto, eu quero ser usado por ti, eu não posso mais ficar esperando alguma coisa acontecer, eu quero fazer as coisas acontecer segundo o teu Espírito, eu quero ser instrumento, eu quero ser útil, eu quero ser útil, eu quero ser útil. Peça para que Deus venha trabalhar o teu coração, porque Deus atende a oração do fiel, amados. Deus atenderá a tua oração, Deus ouvirá o teu clamor, Deus moverá de uma forma grandiosa na tua existência, Deus te colocará de pé para fazer a obra, Deus te colocará de pé. O interessante é que Deus está usando Lídia, sem ela falar praticamente nada. Deixe-me ler novamente o texto bíblico e veja o que foi que Lídia falou. Ouça, a partir do versículo 13, Atos 16, para finalizar assim esta palavra. Quando foi sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, estava ali escutando. O Senhor lhe abriu o coração, escutou, Deus abriu o coração, para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo... Aí ela falou alguma coisa. Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. Amém? Deus tem usado essa mulher para edificar a nossa vida. Em muitos casos, não é necessário falar muito, mas é preciso viver muito. Viver a palavra, ser cheio da palavra, para que Deus te use de forma grandiosa. Entenda a mensagem do Senhor para a tua vida. Coloque-se à disposição dEle. E certamente o Senhor há de levantar muitas Lídias, mulheres úteis, para fazer a obra do Eterno neste lugar. Amém, igreja? Quando o apóstolo Paulo deixou quem ele era para trás, ele pagou o preço pela obra. Quando Jesus deixou a glória e tornou-se homem, pagou o preço pela obra. Lídia pagou o preço pela obra. E poderíamos citar exemplos de todos eles que pagaram o preço pela obra. E eu quero falar para vocês o seguinte, mulheres de Deus. Se vocês pagarem o preço pela obra do Senhor, Deus agirá de uma forma tão grande, tão maravilhosa, tão esplêndida nas vossas vidas, que a alegria será completa. E aquilo que vocês almejarem do Senhor, Ele abrirá as portas. Aqueles que precisam de ver o cônjuge aos pés de Cristo, o Senhor assim fará. Aqueles que precisam progredir, o Senhor dá a prosperidade. Aqueles que necessitam da cura, Deus agirá desta forma, porque o Senhor não é homem para mentir, Ele honra a palavra àqueles que são fiéis. E hoje eu quero falar para vocês, sejam fiéis ao Todo-Poderoso. Sejam fiéis nas coisas pequenas. Nós temos um problema sério, sempre temos problemas, né? E que nós queremos ser fiéis nas coisas grandes. Nós podemos pensar dessa forma: se eu fosse pastor de uma igreja de 500 pessoas,
seria outra história, minha vida seria diferente. Eu ia ser cheio do fogo, cheio do poder, e etc, etc, etc. Mas a palavra de Deus nos diz que devemos ser fiéis nas coisas pequenas. Sejam fiéis nas pequenas, porque tudo que é pequeno cresce. Se você planta uma semente, ela germina, nasce uma folhinha, depois ela vira um carvalho. Ela torna-se um carvalho. Tudo cresce. Vamos começar pelo lado certo? Vamos começar pelo pequeno. Mas o que é que eu posso fazer como coluna dessa igreja? Como é que eu posso ser Lídia nessa igreja? O que é que eu posso fazer como Lídia? Que tal fazer o que é mais importante na igreja, que é orar? Irmãos, não existe milagre maior na igreja do que oração. E sabe quem são os que acessam o trono de Deus? Os justos. A oração do justo, ela é ouvida. Você sabe o que significa isso? É que nós tiramos por baixo, nós não conseguimos mais entender essas coisas, porque a nossa mente ela é muito complicada. Mas a Bíblia diz que a oração do justo é ouvida por quem? Por Deus. Meu Deus, se somos ouvidos por Deus, o que mais queremos? Mas quem são os justos? Muitas vezes é aquele que não aparece. Muitas vezes é aquele que não aparece. Porque a sua justiça está dentro das 4 paredes da sua casa. Porque a sua justiça está ali com Deus. Mas é a oração que é ouvida. É a oração que move o Senhor. E nesta noite, amados, eu quero conclamá-las que sejam estas justas, que possam mover o coração do Senhor em prol desta obra, em prol desta cidade, em prol desse estado, em prol deste país. Em prol deste país. Estamos dispostos a isso? Amém? Estamos dispostos? Vamos responder com vontade? Estamos dispostos? Amém. Oh, glórias, aleluias. Vamos orar. Deus de amor, eu quero colocar diante do teu altar essas Lídias, essas mulheres que levantaram-se. Toma nas tuas mãos, meu Deus, para que elas possam ter a autoridade para chegar diante do teu trono, para que sejam ouvidas por ti, que sejam mulheres fervorosas, cheias do teu espírito, mulheres que sejam como chamas quentes, meu Deus, mulheres que paguem o preço, mulheres que nada possa retê-las, mulheres que tenham coragem de seguir em frente, mulheres, meu Deus, que marchem, Senhor. Oh, meu Deus, levanta essas mulheres como colunas desta obra, como mulheres que pagam o preço de oração, o preço da manifestação da tua graça, o preço da pregação, o preço do testemunho, que sejam mulheres que paguem o preço, Senhor, que paguem o preço, meu Deus, que paguem o preço, Senhor. Como disse a pastora, que sejam mulheres guerreiras, que sejam guerreiras do teu reino, que sejam guerreiras pelo teu reino, que sejam guerreiras pelo teu reino, pelo teu exército, meu Deus. Oh, Senhor, eu quero pedir que tu venhas anotar o nome de cada uma dessas, meu Senhor Jesus, para que fique na tua lembrança, que levantaram-se para que sejam guerreiras nessa obra, que paguem o preço para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Oh Deus, trabalha estas vidas, move estas vidas, meu Senhor. Oh Deus, move nessas vidas. Este é o meu clamor em nome do teu Filho Jesus. Amém, Senhor. Aleluias.
Mensagem número 765.